Gente, Deus é melhor que frango com quiabo, é ou não é? E frango com quiabo é bom, hein, irmão? Frango com quiabo é bom. Glória a Deus, louvado seja Deus. Toma seu assento aí. E na medida do possível, se você puder, a gente vai ficar alguns minutos aqui. Se você puder sossegar a sua alma um pouquinho, a gente tem um recado rápido para te dar. E acredito que isso vai acrescentar dentro de tudo aquilo que está sendo dito, falado. Todas as orientações que a gente tem escutado de Deus nesses dias, elas são válidas. E eu fico com a fala do pastor Juscelio, entre tantas outras falas abençoadas. O pastor Juscelio disse que quando nós recebemos ou ouvimos uma palavra, nós não podemos fazer isso como quem vai ao cinema. Você vai lá ao cinema, consome uma palavra, e Deus não chamou você para ser consumidor de conteúdo evangélico, amém? Nossa, que amém, groselha. Deus não chamou você para ser consumidor de conteúdo evangélico. Deus chamou você para ser um soldado. Nós não nascemos para adorar a adoração. Existe uma síndrome, se eu não me engano, síndrome de Édipo, que há um anseio do ser humano até uma determinada idade em voltar para o ventre materno. O ser humano quer voltar para dentro da mãe, porque ali é um lugar seguro, protegido, aonde você não corre o risco de fazer as escolhas. Você é nutrido, você está descansando em um ambiente muito, profundamente confortável. E por um bom tempo, o ser humano enquanto vivo quer voltar para esse lugar de conforto. E eu oro para que a gente não adore um Deus Pai querendo um Deus Mãe, querendo voltar para um ventre, querendo um lugar de conforto. Porque na verdade, quando você adora esse Deus Pai, o que você precisa buscar é um ringue, um campo de batalha. Você precisa buscar a agenda de Deus, para fazer a vontade de Deus e ser um soldado de Deus nessas demandas, em nome de Jesus. Nós nesses dias ouvimos e temos escutado muitas coisas. Eu sou Felipe, para quem não me conhece. Para quem me conhece, eu também sou o Felipe, né? O nome não muda. Eu sou casado com a Josi, essa mulher linda que está aqui. Dá uma moral aí, gente, para mim. Sou casado com a... Pai, antes de você começar a pregar, deixa a gente orar por você primeiro. Opa! A gente quer te liberar hoje para todos os lugares que Deus quiser te mandar. Mas a gente sempre vai estar te esperando com muito carinho. Orar por mim. Vamos orar então. Deus abençoe meu pai, Senhor. Faça com que eu possa ser igual a ele, Senhor. Libera ele para muitos países, Senhor. Proteja ele do homem mau. Abençoe ele em todos os lugares que ele for passar, Senhor. Em nome do teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Quem planta colhe, né? Pode cortar aqui, ó. Obrigado, irmão.
Hoje eu recebi a oração de um poeta. Deixa eu começar a desfrutar daquilo que ele liberou na minha vida. Um lugar inusitado foi o cenário da minha formação. Tão complicado quanto o caminho que vai da mente ao coração. Uma lágrima por cada palmo de sofrimento, onde os sonhos são como o vento, levados pelo próprio vento. Luz lá, só aquela que é agregada ao som das sirenes. Tiros, órfãos de pais vivos, barcos atracados sem leme. É claro, eu vim de um logo ali costumeiro, de um frenético subúrbio brasileiro, de casas sincronizadas pelas mesmas gambiarras de fio, de gente esquecida pela pátria amada mãe gentil. Vim de um lugar onde a voz do mudo ecoa tão alto que até ensurdece, onde infelizmente é um copo de cachaça que inspira o sofredor a fazer a prece. Vim das ruas da Baixada, onde a Pereira Rezende faz esquina com a rua Rio Verde, onde as garotas vendem seus copos por trocados, e acredite, não é para comprar sorvete. Fui prisioneiro da fumaça e da luz incandescente dos isqueiros, mas eu percebi que eu sentia mais dor na alma do que nas queimaduras que eu tinha nos dedos. Mas um dia eu decidi romper o lacre e marchar rumo à liberdade, com a havaiana amarrada de arame e uma bermuda amarrada de cadarço. Cheguei bem no fundo, e lá eu percebi que não tinha água e nem luz. Procurei em tudo que é lugar a tal fé, e decidi falar com tal Jesus. E não é que esse tal Jesus veio mesmo me socorrer? E ele me dizia todo dia: fica firme, eu vou te ajudar a vencer. Numa caminhada de passo a passo, as cortinas foram se abrindo, e esse tal Jesus me deu uma esposa e ainda me deu 3 filhos. Me deu a chance de ouvir as nuances da vida, ver o mar, e me entregou uma vocação cuja essência é amar, poetizar, gerundiar. Ergue as suas mãos e dá um aplauso forte a esse tal Jesus, que ajuda a gente. Sabe, esses dias foram dias muito especiais. Talvez eu nem consiga abrir isso aqui. Vou aproveitar algum tempo que eu tenho para falar o que está no meu coração. Sou pai de 3 filhos. Sou redundante em dizer e falar acerca de um voto que eu fiz com Deus em relação às minhas filhas. Minhas filhas são lindas. Eu não tenho a fé do Juscelio, então eu fiz um voto com Deus. Primeiro namorado da minha filha, eu vou sacrificar ao Senhor. E se ele ressuscitar, ele é o homem certo para ela, amém? Quem tiver comigo, levanta a mão aí, diga eu. Aí, nós já temos um grupo. Vamos fazer um grupo no final. E procura. Agora vocês foram covardes, hein? Vocês foram. Vocês foram. Sou pastor de uma comunidade em Goiânia. Quem é de Goiânia aí? Comunidade linda. Irmãos abençoados, maravilhosos. Tem alguns irmãos espalhados por aí. Inclusive uma das pessoas que tem me ajudado, nos amado, caminhado junto com a gente, são irmãos mais velhos, maduros, mas tão submissos que constrangem. E tão sábios quando vão nos ensinar e nos trazer algo. Quero honrar a vida deles, o pastor Carlos e a pastora Mônica. Não sei se eles estão por aqui. Estão lá atrás. Dá uma salva de palmas para esse casal maravilhoso. O Carlos, ele é um Barnabé, um homem bom e piedoso. E a gente está aqui, Gustavo, Maiara. Vou falar aqui, estou nem aí. Gustavo vai ser o prefeito de Goiânia, em nome de Jesus. Um homem de Deus, irmãos. Um homem de Deus. E a gente está com tanta gente diferente aqui. Tanta gente diferente, um diferente do outro. E eu fiquei pensando, quando João, na visão do Apocalipse, ele se encontra com o Cordeiro,
a vitória do leão, aquele é o momento de maior tristeza da eternidade. Porque João havia perdido tantos amigos na jornada da fé. Tanta gente tinha sido assassinada, morta. E nesse contexto, João é o mais velho entre todos. E depois de ver toda a recompensa oferecida às igrejas, João percebe que há uma impossibilidade. Ninguém podia abrir o livro e nem mesmo olhar para ele. E diante daquela impossibilidade, a Bíblia diz que João se ajoelha e chorava muito. Eu não consigo perceber ou ver um momento de maior tristeza, de maior angústia, exceto a de Jesus, do que a angústia que João sente em perceber que seus amigos morreram em vão, em perceber que Tiago, quando teve a cabeça cortada, morreu em vão, em perceber que Pedro, quando foi crucificado, ao que diz a história, de cabeça para baixo, morreu em vão, ao perceber que tantos dos seus amigos haviam morrido em vão, que as nossas orações são vãs, que as nossas conferências são vãs. Porque se não há uma percepção de eternidade, se nós não estamos trabalhando para um reino eterno, a Bíblia diz que se a nossa esperança em Cristo consiste apenas ao que se pode ter aqui, nós somos os mais miseráveis de todos os homens, os mais infelizes, os mais dignos de lástima. E quando João se depara com aquela miséria de viver para a terra, de existir para a terra, e de não ter nenhuma perspectiva eterna, João chorava muito. Mas quando João chorava, veio um ancião até ele. E glória a Deus pela vida dos anciãos. Porque em dados momentos a gente vai achar que viu tudo, mas Deus sempre vai levantar um ancião para mostrar que tem mais coisa para ver, que a vida reserva mais surpresas, que existem coisas que você ainda não viu, mas que você vai, enfim, se deparar com a descoberta. E o ancião diz, eu não sei qual o tom do ancião, mas normalmente ancião fala como Carlos Nejar, fala baixo. Ei, não chore. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. E naquele momento, a cena que eu pinto na minha cabeça, eu não sei se você já assistiu Os Vingadores. Você lembra quando vem todo mundo lutar contra o Thanos? O Capitão América vem com o martelo do Thor, e aquela coisa toda, vem todos os heróis assim para derrubar o mal. É como se, sabe aquela diversidade fosse apresentada. Sabe, os anciãos adoravam e ele levantou os olhos e ele viu um cordeiro como tendo sido morto. E aquela euforia no céu e aquele grito, aquele louvor, dizendo, digno é o cordeiro de receber a honra, a glória, a força e o poder, porque foste morto e compraste para Deus os que procedem de toda a tribo, de toda a língua, de todo o povo, de toda a raça, de toda a nação. E João, quando depara-se com essa multidão, eu fico intrigado. Como é que João percebe tribos, línguas, povos, raças, nações? Que tipo de ambiente produz esse tipo de percepção de tantas diferenças? E eu gosto de pensar que o que João percebe é que o céu é tão diverso quanto a fauna e a flora. Que no céu Deus se cerca de diferenças, e nesses dias a gente está cercado de tantas pessoas diferentes, mas não há competição entre nós, porque a única coisa que a gente está fazendo é se voltando ao cordeiro, ao leão que venceu, digno é o cordeiro de receber a honra, a glória, a força, o poder e o domínio. Louvado seja Deus por isso, e glória a Deus por esse lugar que recebeu essas muitas diferenças. E eu louvo a Deus pela vida do meu amigo pastor Ronaldo, que nos cedeu essa casa, que está também cansado, Sâmia, toda a equipe da Recomeçar, que está nos servindo, tanta gente aqui servindo. Eu queria que você, sabe, irmão, aplaudisse a Jesus com muita alegria. Que lugar incrível, que lugar abençoado, que lugar maravilhoso, que irmãos incríveis. A Gabriela Rocha e o Leandro, marido dela, é um dos casais que eu mais admiro.
sim, que eu sigo na internet. Eu admiro muito. Leandro, marido dela, sou fã demais. Mas eu fiquei tão decepcionado esses dias, irmãos. Tão decepcionado. Quero mostrar aqui minha decepção. Eu perguntei pro Rafa se podia. Mostra aqui pra mim aqui a decepção. Você achou que eu ia perder essa oportunidade? Gente, não dá, gente. Ó. E nesse dia, só para angústia de vocês, o Vasco ganhou do Atlético. Mas eu tenho uma música sobre o Vasco. Caiu aqui. Deus abençoe, glória a Deus. Irmãos, eu quero falar rapidinho sobre um personagem. Anotei algumas coisas aqui. Ontem fiquei até tarde anotando. E existe uma diferença entre crescer e multiplicar. Essa foi a ordem que Deus nos deu lá após dilúvio. E ela corresponde à grande comissão. Quando Noé, diante de toda aquela tensão que o mundo estava vivendo, é escolhido por Deus, sabe, para um projeto que é um marco, é um sinal escatológico. Noé é escolhido, e depois de vencer todo aquele processo do dilúvio, quando ele desce, a ordem que Deus dá é: cresçam e multipliquem. Agora, essa ordem também é atribuída àqueles que receberam o Espírito Santo, aqueles que foram visitados e que receberam o DNA de Deus, esse DNA profético, esse espírito profético. E quando eles o receberam, eles foram comissionados a se conectarem com aquela, sabe, correspondia àquela ideia. O mundo estava desolado, sem vida. Então Deus olha para Noé e sua família e diz: levem vida, se multipliquem, cresçam. Mas é interessante que a dinâmica de crescimento e multiplicação, elas são completamente diferentes. Porque o crescimento é uma coisa que você não consegue coordenar. O crescimento é uma coisa que você, por mais que você se organize para ele, você não consegue, sabe, retê-lo, limitá-lo. Você só responde ao crescimento. Você não consegue saber que tamanho que o seu filho vai ficar. A cada 2, 3 semanas, dependendo da idade, você vai ter que correr na Riachuelo, na Renner, para poder comprar roupa, porque a bermuda não serve mais, a roupa não serve mais, o pé ficou grande. É assim ou não é, pais? É, né? Tem um que levantou a mão assim, gemendo, né, pastor, o senhor não sabe. Então, o crescimento, você não sabe o quanto o seu filho vai crescer, o quanto as coisas vão crescer. E à medida com que vai crescendo, você vai respondendo a isso. Agora, a multiplicação, diga comigo, multiplicação. Multiplicação é o que Deus assina. O crescimento é como se em todo o processo da narrativa, das escrituras, o que eu percebo, digo eu, a minha aplicação pessoal, é que o crescimento Deus aprova. E Deus está com a gente no processo de crescer. Mas a multiplicação Deus assina. Porque o único que pode produzir esse efeito multiplicador é Ele. 1 em 100 é Deus. O único que pode transformar 1 em 60 é Deus. 1 em 30 é Deus. Estamos juntos? Então, enquanto você cresce, você reage. E você tem uma agenda de demandas e mais demandas, porque está crescendo. Mas a multiplicação, ela perpassa por uma organização. A multiplicação, ela perpassa por uma intencionalidade. Pessoas intencionais. Pessoas que se organizam. E uma organização não que é fruto da intelectualidade humana, quando eu trago isso para a nossa realidade de igreja, mas que é fruto de uma direção dada por Jesus. Quando Jesus está pregando para uma multidão no deserto, e o conselho dos discípulos era legítimo: despede esse povo. Imagina dar comida para quase 20 mil crentes, irmão. Imagina o barulho que se tinha no meio daquele povo. Leva 10 crentes para comer uma pizza na sua casa. A pizza atrasa, a sua casa vira um negócio. Come o Danone da sua filha, come a bolacha que está em cima da geladeira. Todo mundo tem um pote de bolacha murcha em cima da geladeira.
É bonito, mas a bolacha está murcha. Aí você come e fica depois tirando lá de trás. Não dá uma de bonito, não. A fome, ela gera uma inquietude, uma inquietação. Está com fome, sente o cheiro. Agora, ali eles não viam absolutamente. E de repente Jesus os desafia, dizendo: dá a vocês o de comer a eles. Mas como? E aí foi necessário que alguém tivesse a sensibilidade. Diga comigo, sensibilidade. Para no meio de uma multidão ouvir um garoto. Um garoto. Sem rosto, sem nome. Um garoto. Um chofre. Um Enzo no meio da multidão. E o Enzo se dispõe do que tinha. 5 pães, 2 peixes. A partir daquele ato, sabe, havia uma proposta de crescimento ali. Era exponencial o crescimento do ministério de Jesus. Mas Jesus estava nos dando uma lição. E Ele organiza aquele crescimento. Ele de certa forma aplica uma intencionalidade. Ele honra aquilo que foi colocado em suas mãos. E Ele pede para que aquele povo sentasse de 50 em 50. Agora é muito difícil ser intencional quando você não está vendo nada. Imagina a dificuldade de organizar aquele povo. Menino corre para lá, Juscelio, corre para cá, a mulher que corre para lá, o povo reclamando. Você acha que foi facinho? 12 pessoas para organizar os 20 mil. E quantos questionamentos haviam no meio daquilo? Mas por que a gente vai sentar de 50 em 50? Mas para que a gente tem que fazer isso? Para que a gente tem que sentar na relva? Eu acho que aqui não acontece isso. Lá em Campinas também não, é mais em Goiânia, que o povo pergunta muito. Eles não estavam vendo absolutamente nada, mas havia uma proposta de organização para quê? Para que Jesus assinasse o milagre mais público do seu ministério. Multiplicação de 5 pães e 2 peixes, onde todas as pessoas ali comeriam, aquilo ia sobrar, e aquele milagre tornaria Jesus, enfim, sabe, uma pessoa exposta como realmente alguém que opera debaixo do poder de Deus. A dinâmica de crescimento, ela é oposta à dinâmica da multiplicação. Porque o ministério de Jesus crescia, mas em dados momentos ele tirava os discípulos do meio da multidão. Crescimento é de Deus, mas multiplicação é o que Deus assina. E se a gente não for intencional e não nos organizarmos mediante a um desenho dado pelo próprio Jesus, a gente corre o risco de viver o que todo crescimento vive. Tudo para de crescer. Você cresce até uma certa idade, um ministério cresce até um certo ponto, uma árvore cresce até um certo ponto. Estamos juntos aqui? Agora, quando a gente entende e compreende a proposta da multiplicação, a gente entende Deus nos convidando a um processo, sabe, de intencionalidade. Jesus então, Ele faz isso e vive isso através dos seus discípulos. Os seus discípulos, eles nunca receberam de Jesus uma pregação, mas sempre um ensino. Ele pregava para a multidão, mas ensinava para os discípulos. E ele muitas vezes tirava os discípulos do meio da multidão. Ele muitas vezes ele freava todo aquele processo de crescimento, porque o crescimento é isso. Você vai ter que ficar multiplicando pão o tempo inteiro. Olha para mim. Você vai ter que ficar multiplicando pão o tempo inteiro. Você vai ter que responder esse crescimento o tempo inteiro. Mas havia um projeto, uma proposta. E eu estou falando isso para a igreja de Jesus, amém? E Jesus o tempo inteiro demonstra essa intenção de multiplicação. E Ele pega os discípulos e Ele traz para Ele, e Ele tira da multidão, e Ele faz um caminho completamente oposto. E quando estava toda aquela multidão seguindo Ele, depois da multiplicação dos pães, Ele faz uma pregação extremamente grosseira e extremamente mal compreendida. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue não é digno de mim. E eu não sei por quanto tempo Jesus esbravejou isso, Kenner. Porque ele não tinha um microfone tão bom, um som tão bom, um potencial sonoro como que a gente tem. Quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não é digno de mim. E as pessoas foram indo embora. E ele não se importou com isso.
Porque em dados momentos, você vai ter que responder à intencionalidade daquilo que Deus está te mostrando. Deus quer nos multiplicar pelas nações da terra. Vocês não vão não? Como quem dizia aí? Ele olhou para os 12 e disse: vocês não vão embora? Sabe o que Jesus estava dizendo? A mensagem não vai mudar. Se vocês quiserem ir, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não é digno de mim. Há duas palavras para discípulos. A palavra matetes, no grego, talmidim, no hebraico, e matetes. Matetes significa o aluno que se alimenta do que o seu mestre é. Jesus estava dizendo: vocês precisam se alimentar de quem eu sou. Não do que eu faço, mas de quem eu sou. E quando as pessoas vão indo embora e Jesus dá essa palavra aos discípulos, Pedro dá aquela resposta maravilhosa: Senhor, para. Está dividido aí, para. Pedro nunca responde para onde iremos. Ele responde para quem iremos. João 6,68. Para quem iremos nós? Porque isso corresponde a uma relação, não a uma circunscrição, não um lugar que eu frequento, não um lugar que eu vou, mas uma relação que eu desenvolvo com Ele. Eu me alimento dEle, eu como dEle, eu estou nele, eu estou conectado a Ele, eu estou comendo dEle. E à medida com que, se for para Jesus, faz direito aí, né? E à medida com que os discípulos iam caminhando, Jesus não estava muito preocupado com todas as demandas, com toda a urgência da multidão. Ele estava preocupado em formar 12 homens. 12 homens que se alimentavam de quem ele era. Implantar naqueles homens uma ideia acerca de um reino que não se limita, sabe, ao consumo evangélico. A um reino que não se limita à nossa ideia de santo e profano. E um Jesus que dá demonstrações tão claras disso. O reino não vem com aparência visível, mas como eu enxergo esse reino na vida de Jesus? A aparência visível desse reino é a maneira como Jesus viveu. Esse reino que implode toda a ideia de preconceito. Esse reino que implode toda a ideia de consumo evangélico. Pula daí, aos seus anjos dará ordem. Por que Jesus Jesus recebe o maior nível de promoção que uma pessoa podia receber. Ele estava no deserto e há muito tempo aquele tipo de manifestação não era registrada, mas a voz de Deus vem dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. O Espírito Santo vem em forma corpórea de pomba e para, pastor Ronaldo, no ombro dele. Todo mundo agora conhecia Jesus, todo mundo estava seguindo Jesus. O Instagram deu selo azul sem ter que pagar R$55 por mês. Se tornou a pessoa mais pública de todos os lugares. E aí depois o que aconteceu? O Espírito Santo levou ao deserto para ser tentado pelo diabo. Quem é que promove alguém e esconde alguém? Que dinâmica é essa? Por que Jesus não ficou ali e desenvolveu o seu ministério? Porque a proposta não era crescimento, era multiplicação. Jesus se tornaria o produto mais consumido da religião judaica, da religião evangélica. Mas o reino de Deus não está ancorado nas métricas de consumo da religião. Vai para o deserto. E de lá ele sai para quê? Para formar 12 homens. Sabe, a igreja brasileira cresceu muito. Muito. É assustador como a gente cresceu. A gente tem a capacidade de eleger pessoas, de colocar pessoas no poder. Mas eu queria falar de uma proposta que acontece na igreja primitiva. Sabe, de algo que acontece ali, diante dessa ideia de Jesus, Fala alguma coisa pro seu irmão aí, qualquer coisa. Só para eu tirar aqui e beber água. Fala alguma coisa para ele, seja simpático. Olha para ele e fala: lá embaixo tem food truck.
Você podia pagar um negócio para mim lá depois do culto? O pastor disse que não vai demorar. Sabe, eu queria que você pensasse comigo dentro dessa perspectiva sobre a realidade do livro de Atos. Nós estamos em uma conferência de jovens. Sabe, os primeiros cristãos viveram um evangelho e um processo lindo no que diz respeito à vida da igreja. Era lindo o que eles estavam vivendo. Era lindo o que eles receberam. Era linda a dinâmica, a pedagogia de vida daquele povo. Era atraente, aquilo caía na graça da comunidade. Todo mundo queria viver, sabe, junto com aquele povo. Que povo é esse? Era bonito demais. Os laços fraternos entre eles eram visíveis, podia se pegar naquilo. Era uma comunidade de verdade. Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscitou, ele deu uma ordem para esses irmãos. Ele diz, olha, vão por todo mundo. Ele nos conecta novamente àquela mesma ordem dada a Noé. Ele diz, vai pelo mundo. Qual era a ideia deles irem para o mundo? Levarem uma mensagem poderosa? Também. A mensagem completa dessa nova vida. Mas a igreja, ela é uma expressão de vida humana. Muito mais do que pregar. Nós somos responsáveis por mostrar para todos os outros seres humanos como Deus quer que o ser humano viva. Diga um amém, pelo amor de Deus. A dinâmica como a gente vive, a forma como a gente cuida um do outro, como a gente sorri com quem sorri, como a gente chora com quem chora. No mundo indiferente, no mundo, sabe, no mundo apático, no mundo egoísta, no mundo, sabe, de narcisistas crônicos, a gente sorri com quem sorri e a gente chora com quem chora. A gente é a casa do pão, a casa onde nunca falta pão. Então, essa igreja, depois que Jesus ressuscita, Jesus diz, olha, Jesus fica 40 dias entre eles, irmãos, imagina isso. Olha como é maravilhoso, meus queridos irmãos acadêmicos que estão aqui. É um médico escrevendo o livro de Atos. E o livro de Atos começa com o médico dizendo, com provas incontestáveis de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Segundo o Gilberto Araújo, que me levou lá em Brasília e me ensinou tudo. Eu, pastor Luiz, a minha família até hoje lembra. O acadêmico usava uma capa, era isso? Então era um homem nobre. Um acadêmico entre eles, escrevendo um laudo acerca da ressurreição de Jesus. Não era qualquer pessoa. A ciência atestou que as provas eram incontestáveis de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E por 40 dias ele ficou aqui. Fazendo o quê? Pregando? Não. Ensinando os seus discípulos. Comendo com eles. Irmão, depois que você sai de uma reunião daquela, imagina você ficar 40 dias com Jesus, irmão, ressuscitado. Meu Jesus de Nazaré. Todo mundo queria sair dali, sabe? Não é nem comendo mel, é mascando abelha. Jesus falou, não, fica, não é polivalência não. Senão vocês vão virar uma Babel. Olha para mim, irmão. Babel não propõe para a gente uma proposta de cavar um túnel até o inferno. Babel é a tentativa de tocar o céu com a força do braço. E todo mundo que toca o céu com a força do braço está cavando um túnel até o inferno. Então não saiam agora. Fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês serão revestidos de poder. Não é por polivalência, não é por braço, não é por mão humana. O meu poder descerá sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. E eles ficaram e receberam esse poder para pregarem em todo o mundo. O Espírito Santo veio, mas eles receberam aquela visitação maravilhosa, aquela explosão da pele para dentro. Só que sabe o que eles fizeram com isso? Eles não foram a lugar nenhum. A história da igreja primitiva é muito bonita.
Mas eu não quero desanimar você em relação ao seu olhar romântico para o livro de Atos. Mas eles receberam o poder do Espírito Santo. E sabe o que eles fizeram? Não foram a lugar nenhum. No início do ministério de Pedro e dos demais apóstolos, eles foram presos, perseguidos, mortos. Mas depois disso, eles começaram a cair na graça, na simpatia de todo mundo. A igreja começa a crescer. Tem gente sendo batizada aos milhares. Muitos sacerdotes começaram a se converter. Coloca para a gente essa ideia aqui, Atos capítulo 6, verso 7. Estamos juntos aqui, amém? Atos capítulo 6, verso 7. Tu és o meu tesouro. Muitas águas vêm sobre mim. Eu me sinto seguro. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Preste atenção. As principais autoridades começaram a se converter. As pessoas importantes de todo aquele contexto social começaram a aderir à igreja. E o que eles fizeram com aquela visitação do Espírito Santo? Nada. Cresceram. Isso é legítimo, é bom. Mas havia uma ordem: levem essa mensagem ao mundo. E eu oro para que isso faça sentido para você. Passaram a crer na mensagem, eles pregavam. Isso tudo foi uma bênção. Diga comigo, é uma bênção. Que as nossas cidades tenham, sabe, esse tipo de crescimento exponencial da pregação do Evangelho. Que as autoridades se convertam. Diga amém aí, em nome de Jesus. Mas aquilo tudo produziu um conforto. E esse conforto ameaçou a missão que Jesus havia dado a eles. Eles não haviam ido nem à Judéia. O tempo passou, os dias se passaram, eles estavam crescendo, mas eles não foram nem à Judéia. Se eles andassem um pouquinho, irmão, se eles andassem 10 quilômetros, eles estariam na Judéia. Se eles andassem 20 quilômetros, eles estariam, estou certo? Eles estariam na Samaria. Se eles andassem 50 quilômetros, eles chegariam na Galileia. Estou certo? Se eles andassem 70 quilômetros, eles chegariam ao Líbano, na Síria, e já começariam a pisar em outras terras, em outros países. Mas eles receberam aquela visitação do Espírito Santo, começaram a crescer, e a palavra, e a liberação, e a proposta de multiplicação dessa mensagem ao mundo não aconteceu. Eles não foram a lugar algum. Alguns anos se passaram, e eles não tinham saído nem de Jerusalém. Eles estavam ali. Anos depois, eles estavam ali. Por quê? Porque fica confortável. Não havia mais perseguição. Pedro, Tiago e João passaram a ser gente muito respeitada por todo aquele contexto social. Onde eles passavam, as pessoas ficavam de pé para cumprimentá-los como rabis, como mestres, como figuras públicas conhecidas e reconhecidas. A Bíblia diz que a sombra de Pedro curava. Estamos juntos aqui? Eles iam ao templo orar, e eles não precisavam sacrificar mais ovelhas, nem cordeiro, nem animal algum. Eles se sentiam livres para não fazer nada disso. Os sacerdotes frequentavam a reunião deles, e eles se sentiam prestigiados por tamanho crescimento. Mas escute, eles não foram a lugar algum. Qual era a proposta de Deus? Liberar sobre nós o seu Espírito, nos multiplicarmos sobre a terra, levarmos e espalharmos essa mensagem a todos os cantos do mundo. Era uma questão de manter a paz, de criar uma reconciliação, e glória a Deus por essa reconciliação. Mas essa reconciliação mergulhou aquela igreja primitiva, que a gente tanto admira, em acomodação. Estava confortável, cresceu, que lindo. Agora os políticos frequentam as nossas reuniões. Irmãos
do esporte frequentam as nossas reuniões. Pessoas, empresários e tantas outras pessoas, e glória a Deus, que isso se multiplique mais e mais e mais. Mas havia uma proposta: levarmos esse evangelho ao mundo, levarmos esse evangelho aos 4 cantos da terra, até que eles cresceram tanto, mais tanto, mais tanto, mais tanto, que eles não conseguiam mais atender as viúvas, eles não conseguiam mais atender os órfãos. As viúvas dos judeus tinham uma primazia, né, ante as outras viúvas. Eles criaram uma estrutura de ministério que não contemplava mais treinamento de gente nova. Eram aqueles apóstolos que haviam presenciado tudo aquilo, mas eles estavam acomodados. Não havia mentes novas naquele contexto de igreja. Havia aquelas que estavam ali, haviam recebido esse poder, mas não tiveram a disposição de andar 10 quilômetros para obedecer uma ordem de Jesus. Eu não estou inventando isso aqui. Não havia ninguém novo entre eles. Eles precisavam arrumar ajuda para fazer aquilo que eles achavam que não tinham mais que fazer. De certa forma estavam certos. Cresceu, precisava preparar e treinar mais pessoas. O que é que faz então? Cresceu demais, tem tanta gente vindo. Chama os jovens. Os jovens ajudam, né? Chama os jovens para servir as viúvas. Chama os jovens, chama o Enzo, a Valentina. Aquela galera estava bem acomodada. E aí de repente eles se depararam com a impossibilidade. Peraí, cresceu demais, a gente tem a obrigação de fazer isso aqui. Correspondia não só à fé, mas também à cultura de serviço. E a fé e a cultura, na verdade, estavam abraçadas, né? E sempre foram abraçadas. Mas eles precisavam servir a viúva. Então o que a gente faz? Vamos levantar alguém. Vamos levantar um jovem para poder, sabe, corresponder, dar uma resposta para essa demanda. E aí eles então levantaram ali o ministério rapidinho. O ministério de adolescentes, de jovens. Reuniram os Enzo. E começou então ali uma rede. Entretanto, irmão, eles não imaginavam que entre aqueles jovens que eles estavam chamando, tinha um específico. Tinha um no meio deles, que estava conectado com tudo aquilo que Deus falou. Um cara maluco do reino de Deus, chamado Estevão. Pensa num menino que era atentado, rapaz. Porque aquele menino estava olhando para o texto, ele estava olhando para a ordem de Jesus. Então ele chega graciosamente, como um garçom, como um diácono. A palavra diácono, na sua tradução, é garçom. Um garçom social. Alguém que servia aquela comunidade, sabe? Ele não se impressionava com o lobby. Ele não estava nem aí. A única coisa que ele queria, que aquele jovem queria, se tem um jovem aí do seu lado, chacoalha ele e fala: é você. Ele não estava entendendo. Ele nem entendia. Olha para mim. Ele nem entendia muito. Ele nem entendia muito. Sabe, o que aquela multidão de sacerdote ali junto, todas aquelas autoridades representavam ali. A única coisa que ele queria era ser o garçom da comunidade dele e obedecer a ordem que Jesus havia dado à igreja. Estavam todos lá, felizes, contentes com todo aquele crescimento. Estevão não estava impressionado com aquilo. Estevão carregava uma chama no peito, um fogo no coração e um desejo de obedecer a ordem que Jesus havia dado à igreja. Sabe, uma massa majoritariamente evangélica, presente naquelas reuniões, naquele contexto social, mas isso não impressionava Estevão. Estevão representa o que Deus assina, a multiplicação. Ela segue uma dinâmica diferente da do crescimento. Ele não impressionou em perceber, sabe, que ninguém tomava mais nenhuma decisão sem consultar Pedro, Tiago e João.
Pedro, Tiago e João haviam se tornado populistas, pessoas tão, exponenciais dentro do contexto da cidade, que nenhuma decisão era mais tomada sem eles. Mas Estevão continuava servindo as viúvas. Só que sabe o que acontece? Sabe qual é o problema? No meio do serviço que Estevão prestava às viúvas, ele começou a pregar, ele começou a ensinar, ele começou a revisitar a verdade. E ele começou a ministrar aquela verdade, e ele começou a encher o seu coração, e consequentemente ele foi ganhando mais ouvidos, mais pessoas apaixonadas foram se conectando, a mensagem daquele jovem, o espírito daquele jovem, a pujança daquele jovem. Naquele contexto de acomodação, num lugar onde não se enviava mais missionários. Irmãos, eu me converti. Eu me lembro que quando a gente conversou sobre essa conferência, e eu liguei para o Júnior num dia, liguei para o Davi também, para saber quais os lugares que Deus havia visitado, e que tipo de visitação, e como essa visitação termina. E todas elas terminaram com missionários sendo enviados para o campo. Nós temos gente aqui, gente tão preciosa, pastor Jorge Linhares está ali. Eu estou evitando olhar para cá, pastor. Eu estou olhando mais para cá, só me perdoa, viu? Mudou minha vida. Eu li águia e galinha numa casa de recuperação. Uma galinha se submete ao cativeiro, presa por um barbante ao pé de uma mesa. A águia não, ela tenta cortar o barbante. Se ela não conseguir, ela tenta cortar o pé da mesa. Se ela não conseguir, ela corta as suas pernas, ela perde as suas pernas, mas não abre mão da sua liberdade. Eu lembro. O gosto está aqui ainda, ó. Aqui, ó. Todos os movimentos missionários terminaram, todos os movimentos de visitação de Deus começaram, geraram um envio de missionários. Eu me converti em 2000, na mesma época do meu querido pastor Ronaldo. E quando a gente começou a visitar alguns textos, eu decidi ligar para alguns irmãos, e eu liguei para o Judson de Oliveira. Meu irmão, se você não conhece o Judson, quando o Judson pega no microfone, eu já começo a chorar. O Júnior é mais ou menos parecido, não é, gente? Fala a verdade. E eu falei, Judson, você pode me ouvir? Ele disse, Vilela, posso, eu estou na Alemanha, aqui é mais tarde, mas pode. E aí eu comecei a conversar com ele sobre alguns textos que Deus estava sinalizando. A configuração do dia do Senhor, um Isaac subindo com lenha, Abraão subindo com fogo. Ou seja, a gente vai ver o dia do Senhor quando a força do jovem carregar a lenha e a maturidade dos mais velhos manter um fogo aceso. Eu falei para ele sobre o texto de Esdras. Ouça. Eu falei para ele sobre o texto de Esdras. Quando foram construir o templo, os mais novos celebravam e os anciãos choravam. Só que eles sorriam e choravam sobre o mesmo fundamento. Não era uma disputa entre riso e choro. O choro e o riso se misturavam, e eles tinham um sentido profético. E quando eu falei isso para o Judson, ele começou a chorar no telefone. Ele disse, eu preguei isso aqui ontem na Alemanha, e tudo que você está falando, toda a minha mensagem foi sobre essa questão geracional. E todos os textos que você está me falando, Vilela, foram... Ai, meu Deus. Foi exatamente o que eu preguei aqui ontem. Irmão, talvez nós nos acomodamos. E quando eu olho, para toda a configuração da maneira como a gente enxerga missões hoje, e eu vou dizer algo, irmão, receba com o seu coração aberto. Parece que de um tempo para cá a gente parou de enviar missionários para o campo. A gente envia Urias. Deixa eu repetir. A gente não envia missionário para o campo, a gente envia Urias. Aquilo que ameaça a reputação, aquilo que quebra o conforto dos reis. E sabe quem cuida desses Urias? Um Joabe, que executa as ordens de um rei desviado. E aí depois que Urias foi enviado, corta o sustento, esquece ele lá,
bota ele na frente da batalha para morrer. E nós precisamos de uma reconfiguração. Com todo respeito a todos os projetos missionários do Brasil, eu sou fruto de um deles. Mas eu acredito no missionário que é formado como Estevão, sendo garçom de uma comunidade local, servindo viúva numa comunidade local, amando a sua comunidade local, se enchendo do Espírito Santo na sua comunidade. Chega de independência. Chega de independência na nossa visão acerca de missões. No nosso processo de multiplicação, a gente vai crescer até quando? O crescimento da Europa acabou. Crescimento tem prazo de validade. Multiplicação não. Multiplicação nunca para. O que starta esse processo de multiplicação é um jovem. É um jovem. Vou falar de novo, é um jovem. Ele não entendia bem o lobby, ele não entendia bem a dinâmica das coisas. Mas ele estava, ó, coração pegando fogo, a faca no dente. Eu vou obedecer o que Jesus falou. Sabe, irmãos, Abraão é o pai da fé, sim ou não? É ou não é? Quantos enfermos Abraão curou? Quantos cegos Abraão fez enxergar? Quantos aleijados Abraão levantou de uma cadeira de roda? Sabe o que tornou ele pai da fé? A obediência integral àquilo que Deus havia mandado ele fazer. Sabe de que fé o justo vive? Não é da fé que se move, obviamente. Nós queremos e viveremos em nome de Jesus expressões maravilhosas de poder. Mas Deus nos chamou mesmo para ser fiel e obediente àquilo que Ele disse. E essa fidelidade estava presente na vida de Estevão. Na vida de Estevão. Estevão não estava nem aí para isso, ele era um garçom. Ele era um garçom da comunidade, um garçom social. Alguém amando a igreja, fazendo o trabalho que o crescimento trouxe. Crescimento, sabe, sem perspectiva de multiplicação. Aquele crescimento continuaria acontecendo na igreja primitiva, até aquilo se tornar uma Babel. Se aquele jovem não fosse levantado, eles se transformariam em uma Babel. E eu oro, irmãos, em nome de Jesus, para que toda a visitação de Deus no Brasil não nos transforme em uma Babel, mas que a gente seja aqueles os quais, sabe, estão com seu estandarte levantado, estão com seus corações pegando fogo, sabe, e querem obedecer a ordem de Jesus. Estevão era cheio do Espírito Santo. E eu oro para que nesses dias aqui, você que veio do Rio de Janeiro, você que veio do Espírito Santo, você que veio de Goiânia, você que é de Minas Gerais, não sei de onde você é, você não vai sair daqui talvez, sabe, carregando alguma coisa, sabe, extraordinária demais, que talvez você não vá ouvir em outro lugar, mas uma coisa eu sei, a nossa oração é para que você seja cheio do Espírito Santo, que você receba o Espírito Santo, que você saia daqui carregado desse Espírito, e com disposição de obedecer o que Jesus nos mandou fazer. Ele servia o pão, mas ele pregava também. Ele disse que Deus, olha o que Estevão diz no seu sermão em Atos capítulo 7. Ele denuncia tanta coisa ali, mas ali ele diz que Deus não é servido por mãos humanas, não habita em templos, sabe, e não se satisfaz com sacrifício. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não se satisfaz com sacrifício.
Estevão traz verdades profundas e começa a conectar aquele povo, sabe, com aquilo que Jesus havia dito, com a ideia de Jesus para nós, com a ideia de Deus para nós. Estevão veio para cortar aquele comodismo ao meio, não com grosseria, mas com graça. Diga comigo, graça. Para ir na direção do que Jesus havia ordenado. Ele quebra ao meio aquela diplomacia. Ele desperta a raiva de muita gente, daqueles que lucravam, que se beneficiavam e cresciam cada vez mais com aquele comodismo. Ora por mim, Júnior. Eles já haviam se acostumado com 50 tons de cinza. Nós recebemos o Espírito Santo. E não foi por nenhum outro motivo, senão para percorrermos o mundo e levarmos a mensagem completa dessa vida nova. Eles não estavam preparados para um jovem com intrepidez, com unção, cheio do Espírito Santo. Um garoto que estava disposto a pregar pela primeira vez como se fosse a última. Aqueles que ali estavam não aguentaram o que Estevão tinha a dizer. Apedrejaram ele. Como eu reconheço uma geração que segue os passos de Estevão, e você jovem, olha para mim. A gente já foi muito xiita, né, Júnior? Na verdade a gente era chato. Pastor Luiz também era. Mas Deus tem derramado graça sobre nós. E tudo isso é pela graça de Jesus. E a minha oração é que nesse tempo a gente entenda que Deus está derramando vinho novo, por isso Ele está preparando novos odres. O conceito visual dessa conferência é todo roxo. Até eu estava aqui de roxo. E eu não sou endócio do Sonho de Valsa e nem do Nubank. É porque roxo é cor de vinho. E Deus está derramando um vinho novo, e Ele está preparando novos odres. E o que eu aconselho você é revisitar a sua consciência constantemente, para entender a consistência do seu odre. Porque se o seu odre for velho, ele vai explodir com esse vinho novo. Ou expande ou explode. Estevão é levantado como um garçom. E como eu sei que uma geração está seguindo os passos de Estevão, quando o campo de batalha dela não é meramente a internet, ela não se torna o ISO da relevância, ela respeita os marcos antigos estabelecidos pelos nossos pais. Quando as denúncias não são pessoais e as pedradas não vão transformar o seu semblante ao ponto de você se tornar idêntico de a quem está te apedrejando. Porque qual é a dificuldade? É você não se tornar igual àquele que está te apedrejando, a você não se tornar o reflexo do seu algoz. Quando eles olharam para Estevão, eles veem alguém que tinha a face de um anjo. E quando Estevão olhava para eles, ele vê os céus abertos e ele vê a glória de Deus. Eu acredito que Deus está fazendo algo no nosso país. Eu acredito que nós estamos vivendo transição ao longo do mundo inteiro. E Deus está dando vários sinais que as coisas estão transicionando. Sabe, irmão? Eu sinto um cheiro de vinho novo vindo aí. E nessa configuração, sabe o que eu vou dizer carinhosamente?
Nessa nova configuração, não novo no sentido de anular aquilo que já aconteceu, com profundo respeito ao choro, ao riso, equalizando a força que carrega a madeira e a maturidade que mantém o fogo aceso. Mas nessa configuração de transição, um jovem, um diácono, um garçom comunitário, cheio do Espírito Santo, tem mais utilidade profética do que um grupo de apóstolos acomodado. Deus está levantando você, jovem. Deus está levantando você que tem 20 e poucos anos, 30 e poucos anos. Deus está nos levantando para esse tempo, para nós reconfigurarmos algumas coisas, para que a nossa inteligência esteja a serviço do reino, para que a nossa influência esteja a serviço do reino. Para quê? Para nós obedecermos a ordem de Jesus, nos multiplicarmos pela terra. Porque se isso não acontecer, a gente vira uma Babel. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. A partir daí, nasce o verdadeiro evangelho. Aquele jovem morto, apedrejado, cai aos pés cai aos pés do apóstolo dos gentios, cai aos pés daquele que tiraria o pino da granada, cai aos pés daquele que explodiria os odres com aquele vinho novo. E é a morte de Estevão que produz um efeito de multiplicação. Atos capítulo 8, verso 1. A gente já vai terminando. Atos capítulo 8, verso 1. Ah, meu Deus. Erga suas mãos e adore o Senhor. Libere água aos céus desse lugar. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. O fogo, 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 fogo em seus olhos. O fogo em teus olhos fez. Queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. E Saulo consentia na sua morte naquele dia. Levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria, lugares que eles poderiam ter visitado há muito antes. Mas sabe o que é interessante? Que a palavra dispersos no original significa semeados. Eles foram semeados. Eles foram semeados. Eu oro em nome de Jesus, para que o seu coração jovem seja cheio do fogo de Deus, seja cheio do Espírito Santo, para você sair desse lugar como um garçom, não com alguém cheio de frases, cheio de coisas, mas como um garçom lá da sua comunidade. Você vai servir as viúvas, você vai se encher do Espírito Santo, como aquele menino disse aqui, nada suporta 2 horas de oração por dia. Você vai se encher do Espírito Santo, e se te apedrejarem, você não vai se tornar a face idêntica a quem está te apedrejando. Você vai ser aquele que vai, produzir uma disrupção nesse comodismo. Não com uma denúncia pessoal, não com uma denúncia grosseira, mas com espírito comunitário, com amor comunitário.
E você não vai precisar sair da sua comunidade para ir para um outro lugar, ficar lá 2 anos, 3 anos, sei lá quanto tempo, para depois voltar para a sua comunidade e achar que tudo ali está errado. E tem um monte de gente estudando para implantar uma igreja nas nações, mas não congrega em lugar nenhum. Né, Samuel? Eu estou chapado aqui, irmão. Verdade. Estou nem aí para nada mais. Eu encontrei um campo, sabe, que tem uma pérola de grande valor. Eu quero vender tudo. Eu quero comprar esse campo. Eu quero ficar com ele. Nós não viraremos uma Babel em nome de Jesus. Nós vivemos 1980 uma visitação, 1990 uma visitação de Deus, nós vivemos 2000 uma visitação de Deus aqui nessa cidade, e agora somos a nossa geração. Nós não nos transformaremos em uma Babel. As nossas conferências terminarão habilitando jovens, preparando pessoas, semeando a boa semente, mundo afora, em nome de Jesus. Deus está levantando Estevãos nesse tempo. Aquela perseguição foi uma intervenção divina. Talvez a nossa decepção em alguns aspectos no Brasil, a nossa frustração, a frustração de alguns, sabe, nada foi uma distração maior do que alguns assuntos que, sabe, eles não limitam a profecia. Deixa eu terminar, eu tenho 2 minutos para isso e eu quero respeitar esse tempo. Em Lucas capítulo 3, Lucas faz uma denúncia, pastor Jorge. Ele lê a folha de pagamento do imperador Tibério César. E lá na folha de pagamento do imperador Tibério César, sabe quem estava? Os sumos sacerdotes Anás e Caifás. Mas não podiam ter sumos sacerdotes, só podia ter um. Anás era um populista, tinha emancipado 5 filhos ao serviço sacerdotal. E o genro Caifás também foi emancipado. A religião era fonte de lucro, projeto de poder. Mas um homem chamado João Batista, que era por direito e por dever o sumo sacerdote, entendeu o espírito da profecia e foi para o deserto. E ele era um caniço agitado pelo vento. Ele não era um homem ricamente vestido, mas ele estava lá no deserto. E sabe o que aconteceu? As pessoas pararam de ir em Jerusalém. Ele mudou o polo da adoração. As pessoas agora começaram a ir lá no deserto para serem batizadas por João, para ouvir as palavras que ele dizia. Sabe o que acontece? Sabe por que Lucas nos descreve o cenário político? Para dizer que independente do que aconteça, os governos passam. Veja os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. Eita, tudo se rendeu. O Espírito passa por cima daquele cenário e vai a João Batista no deserto. E João era por direito e por dever o sumo sacerdote, mas ele não podia usar uma roupa comum como a nossa. Então ele vai usar pelo de camelo. Ele não podia comer uma comida comum como a nossa. Então ele vai comer mel e gafanhoto. Mas o que o sumo sacerdote faz? Ele aponta uma vez por ano o cordeiro a ser imolado. E João está lá pregando. Um belo dia aparece o seu primo. Era tão humano que João nem percebeu que o seu primo era aquele cara. O primo dele vem. Jesus era tão humano, irmãos, tão gente. Deus viveu 30 anos entre nós e o povo nem percebeu que Deus era vizinho delas. O primo nem percebeu que sabe? João era o sumo sacerdote, independente do que acontecia, independente do estado, independente dos poderes, tudo isso vai passar, mas a sua palavra permanece para sempre. Vão pelo mundo afora, espalhem essa mensagem. Israel nem era nação, foi ser nação depois de muito tempo, mas mesmo assim a mensagem foi obedecida, ela foi pregada, e aqui estamos nós. E quando João Batista vê Jesus vindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele era o sumo sacerdote de Deus. Deus desconfigura coisas.
Deus muda dinâmicas. Deus não envelheceu com você. Deus não muda, mas se move. E nesse tempo, é o tempo em que Deus está levantando Estevãos. Deus está levantando Estevãos. Eu me sinto como Theo, irmão. Eu não estou tão novinho mais assim não. Mas também não sou velho demais. Estou flertando com os 30, com os 40. Mas eu gosto demais de estar no meio da molecada. E eu gosto demais de estar com o Carlos Nejar. E esse é o tempo que Deus está te levantando. Estevão gera isso. E um jovem é o pai do apóstolo dos gentios. Eu oro em nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Nós tivemos várias coisas acontecendo hoje. Voos e por aí vai. Mas nós estamos em uma conferência. O horário se estende um pouco. Mas é um tempo de conferir coisas. Pegue aquilo que faça sentido para você, dentro de tudo que eu disse. Tem um vinho novo vindo, irmãos. Tem um vinho novo vindo. Tem um vinho novo vindo. Deus está levantando garçons. Nós já temos muitos pais abençoados. Muita gente que honra o ofício apostólico como o meu. Como irmãos preciosos que estão aqui. Mas eu acho que nesse tempo, Jesus está muito interessado em levantar os novos garçons. Gente que vai ter o rosto brilhando como de um anjo, mesmo tomando pedrada. Gente que vai ver os céus abertos. Gente que vai ter prazer em servir as viúvas. Gente que vai amar a comunidade. Gente que vai gerar vida, Ronaldo. Chega de enviar Urias para o campo. Chega de Joabe à frente de projetos missionários. Faz sentido isso para você? Que venha sobre nós, Espírito Santo, temor de Deus. Nessa noite eu oro por temor de Deus, por reverência à sua palavra. Que muito mais do que uma euforia, que essa palavra gere em nós uma carga, um peso de temor de Deus. Que nós possamos temer a Deus. Eu navegarei
eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreende sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem deboche, enche, enche, vem enche e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, oh, na macheira, na maceira, na maceira, oh, vem como em deboche e enche-me de novo. Feche seus olhos. Eu vou respeitar o pedido do meu pastor Ronaldo, mas eu tô com vontade de desobedecer. Ah, como eu queria colocar a mão em você. Mas tem muita gente aqui, e a gente já vai terminar isso. Mas se você entende, e se você diz: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, eu quero ser esse, carregando uma mensagem no peito, carregando um fogo no coração. Eu quero ser garçom da minha comunidade, eu quero honrar a casa em que eu participo, eu quero honrar a igreja, eu quero pegar as cinzas do altar com cuidado, para colocar uma madeira nova. Ajoelha aí no seu lugar, aí onde você está, coloca o seu joelho no chão, dizendo: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Diga: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Me leva, Espírito de Deus, a este lugar. Oh, eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo, Espírito,
mulheres crucificados com Cristo. Eu oro por uma geração de homens e mulheres crucificados com Cristo, que não foram chamados para assistir a crucificação, mas foram chamados para serem crucificados com Cristo. Eu oro por homens que passem pela cruz. Nós oramos para que o Senhor faça de novo no Brasil. E profeticamente estamos nessa casa que se chama recomeçar. Recomeça aqui de novo, Jesus. Faz de novo nessa terra. Oh Deus, por isso nós não vamos orar por chuva. Nós vamos desentulhar os poços que foram entulhados em nome de Jesus. Nós não vamos orar por chuva se nós estamos andando sobre poços entulhados. Levante a sua mão e diga: Senhor, me use para desentulhar poços no Brasil. Me usa para desentulhar os poços que foram entulhados pela religião, pelo comodismo. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós não vamos pedir chuva de avivamento. Nós vamos pedir, nos dê capacidade, sabedoria, temor, simplicidade para desentulhar todos os poços que foram entulhados no Brasil, em nome de Jesus. Brasil, tu não és terra idolatrada, tu és pátria ungida. Pátria ungida. Aleluia! Aleluia! Ei, Jesus! Aleluia! Aleluia! Solta, solta! Solta, 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 solta! Solta o leão que está aí dentro, solta! Libera toda a unção! Solta tudo agora, solta tudo agora! Ei, Jesus! Que desce como fogo, vem como em Pentecoste. Oh, aleluia! Que enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Glória a Deus. Sabe, enquanto o Felipe falava, eu pensava que quando muda a geração, muda a movimentação. Os fundamentos não mudam, mas as movimentações mudam. Abraão desceu ao Egito e isso lhe custou caro. Para Isaac, Deus disse: não desça ao Egito, planta nessa terra. Mas para Jacó, Deus disse: vá para o Egito com teu filho. Então se prepare. Talvez você estava acostumado a se movimentar de uma forma, de um jeito, e está mudando uma estação, e Deus está dizendo: você vai ter que talvez fazer algumas coisas, entrar em alguns ambientes que você talvez disse: aqui não, nunca. Pois está mudando a movimentação. O fundamento não, mas a movimentação está mudando. Então não ore por chuva de avivamento quando você caminha sobre poços entulhados. Nós temos que desentulhar alguns poços que nós mesmos entulhamos como igreja. Enquanto o Felipe falava, eu ficava pensando nisso. Abraão não desce. Abraão desceu por sua conta. Para Isaac, Deus disse: não desce. Para Jacó, Deus já disse: desce, vá ao Egito. Vá ao Egito. Vá em alguns lugares. Eu sempre digo isso. Nossos avós, meus bisavós eram crentes. Meu bisavô, ele tinha fazenda. Meu avô tinha chácara. Meu pai tinha uma horta e eu tenho um abridor de lata. E o meu filho tem um aplicativo do iFood.
Ou seja, as movimentações mudam. Meu bisavô plantava para comer, os meus avós também, meu pai não. Tinha uma horta atrás de casa, nós vamos no mercado e compramos para fazer, nossos filhos pedem e já vem pronto. A movimentação muda, irmãos, mas o fundamento não. Que o que era pecado para os meus bisavós ainda é pecado para os meus filhos. Então entenda, nós estamos mudando. Quando se fala em mudança, em renovo, em nova estação, novas medidas, significa que nós não podemos tocar nos fundamentos. Ninguém coloque outro fundamento, e cada um veja como constrói aí, porque é o fogo que vai provar isso. Uma vida intensa no Senhor. Aprenda, sacrifícios não são sofrimentos. Tem muita gente sofrendo e está traduzindo isso como um sacrifício. Não, isso não é sacrifício. Sofrimento tem a ver com dor, sacrifício tem a ver com gozo, com decisões. Eu decido sacrificar. Eu apresento o meu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. Eu quero morrer na cruz. Ninguém tira a minha vida, eu a dou. Sofrimento tem a ver com o que alguém faz mal para você, ou com o que você mesmo faz mal para você. Sacrifício não. Sacrifício é você decide, pela graça, você recebeu a misericórdia. Eu rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Então eu não sacrifico para receber misericórdia. Eu sacrifico porque eu vivo na misericórdia. E porque Deus teve misericórdia de mim, então eu também quero sacrificar por alguém. Isso, reino de Deus vai custar tudo para nós, irmãos. Bota isso no seu coração e na sua cabeça. Vai te custar tudo. A moeda do reino é a sua vida. Não existe concessões, pequenas concessões com Deus. Você decide, eu vou viver uma vida sacrificial. Eu vou viver uma vida intensa. Eu não vou só abandonar coisas proibidas, eu vou decidir até pelas permitidas. Porque se elas não edificam, elas não são permitidas para mim. Eu decidi viver assim. Eu quero uma vida sacrificial. Eu quero, como o Filipe falou aqui de Estevão. Estevão morreu, arrancaram as roupas dele e colocaram diante de um homem chamado Saulo de Tarso. Saulo não devia tocar aquelas roupas, porque semanas depois Saulo está indo no caminho de Damasco e os céus estão abertos. Quem você acha que deixou os céus abertos para que Saulo fosse tocado? Então você precisa decidir. Você vai olhar para as pedras que estão jogando ou para os céus que estão abrindo? Ei, uma geração que não se ofende mais é uma geração, é uma semente para manter os céus abertos. Uma geração que não se machuca mais, que não se ofende com mais nada, que não está nem mimimi, que não está discutindo coisas inúteis. É uma geração que vai manter os céus abertos para as próximas gerações. Nós estamos aqui, temos o privilégio hoje de ter o pastor Jorge Linhares aqui nos visitando, um ancião aqui nessa cidade, nessa região, de ter crianças aqui chorando enquanto a Gabriela ministrava. Cara, que lugar é esse? Nós precisamos prestar atenção no que Deus está falando e fazendo. Desses dias, querido, céus vão ficar abertos, Juscelio. Tem alguns lugares que eu vou, que a gente vai, a gente sabe disso. É como se Deus dissesse assim: vocês vão ter que voltar muitas vezes aqui. O Senhor está abrindo uma janela nessa nação. O Senhor está mantendo os céus abertos, irmãos. Isso não tem a ver com a gente, não tem a ver com pessoas, tem a ver com entendimento, tem a ver com compreensão. E nós nos juntamos aqui para adorar o Senhor. E eu louvo a Deus porque a moeda desses dias é a nossa vida, Felipe. É a nossa vida. Literalmente a nossa vida.
A gente brincou até com dinheiro, que botou até a nossa carinha no dinheiro, né? Ficou legal. E nós louvamos ao Senhor por estar aqui com tantos jovens em tantos lugares do Brasil que vieram, que se doaram, que vieram, que estão aqui das 7 da manhã, 7:30 da manhã até 11 horas da noite. Eu espero que eles ainda dêem janta pra gente hoje. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Por favor, tem alguma coisa acontecendo aqui. Conferência para conferir. Vamos conferir o que Deus está fazendo aqui. Vamos marcar esses dias. Vamos escrever o que estamos vendo. Vamos escrever o que estamos sentindo. Vamos escrever. Porque o amor de Deus você não precisa só sentir, você precisa entender. Porque você pode esquecer o que sente, mas nunca vai esquecer o que entendeu. Que noite, irmão, que dia, que dias. Glória a Deus. Toque em alguém que está do seu lado e diz assim: nós precisamos entender o que está acontecendo aqui, e vamos dar respostas a partir daquilo que entendemos. Por 40 anos, irmãos, a América tem sido visitada com avivamento. Nós viajamos o mundo aí, a gente vê. A América tem sido visitada por mais de 30, 40 anos. E que resposta nós estamos dando? Nós precisamos dar uma resposta, irmãos. Isso é mais do que eventos, mais do que discussões na internet. Nós precisamos dar uma resposta coletiva. Alguém tira esse microfone daqui.